eu estou chegando numa fase de uma certa maturidade intelectual. Fiz um pós-doc na Inglaterra, em Londres, em 2015, 2016, que assim, foi muito importante. Acabou mexendo o meu pensamento, e logo depois, quando eu voltei desse pós-doc, eu fiz o concurso professor titular. E daí, eu não me lembro agora mais quem me fez a seguinte pergunta: qual é a tua sociologia? Eu estava fortemente assim em oposição a essa visão de que a agricultura familiar desapareceria no capitalismo, né? Por outro lado, nunca também me deixei levar um certo encantamento que a agricultura familiar seria a forma específica e tal, né? E aí todos nós sabemos que o Brasil foi um país em que esse debate, agricultura familiar e agronegócio, foi bastante pesado, foi bastante forte, influenciou muito o nosso país a tal ponto de chegarmos a ter, durante o governo Lula, né, 2 ministérios. Na verdade, antes, foi antes, o próprio Fernando Henrique Cardoso criou o MDA em 1995, se não me engano. E esse ministério continuou, e nesse período, ao mesmo tempo, o Brasil fortalecia o seu próprio agronegócio. Se a gente olhar o agronegócio brasileiro, ele se torna o que ele é hoje, no final, na década de 90 e nos últimos 30 anos, digamos, né? Se a gente pegar 1990 como referência, e aí a gente pode ver essa consolidação, inclusive, né, onde nós estamos aqui na Unesp, o próprio programa de pós-graduação de vocês, que leva o nome de agronegócio, assim como tem outros no Brasil. Mas isso foi, digamos assim, então nesse período eu me dediquei a isso, e acho que eu consegui dar uma contribuição sobre a agricultura familiar, mostrando que ela era uma forma específica de trabalho e de produção dentro do capitalismo, que ela precisava de certas condições para poder sobreviver, e no caso brasileiro, o Brasil criou essas condições, que foram as políticas públicas para ela. Então, em vários países onde existe campesinato, agricultura familiar, e não existe esse feixe, esse arcabouço em que a agricultura familiar se insere, a agricultura familiar não consegue vicejar, ela não consegue se desenvolver. Os agricultores familiares no Brasil ganharam um grande impulso com o Pronaf, o crédito, que fortaleceu eles, tornou a agricultura familiar hoje uma potência no nosso país, né? Mas, a partir de 2010, 2012, por aí, eu comecei a perceber que esse tema, né, eu tinha que me renovar, eu tinha que pensar outras coisas, né? Porque você acaba pensando muito uma temática e eu estava me sentindo um pouco esgotado, os meus argumentos eram aqueles, eu escrevi, publiquei livros sobre isso, né? E aí, quando eu fui para Cardiff em 2008, lá eu já tive contato, ali eu fui discutir desenvolvimento rural. E logo depois, em 2010, 2011, eu tive a oportunidade de ter os primeiros contatos com os colegas da China. E aí abriu uma nova avenida na minha trajetória, né? Eu comecei a cooperar era o momento que estavam nascendo os BRICS, né? Em 2013 nasceram os BRICS, e aí eu comecei a ter uma visão mais internacional, né? Ao mesmo tempo, eu comecei a perceber a importância, então, primeiro a importância das políticas públicas para a agricultura familiar, e num segundo momento as políticas públicas para o desenvolvimento rural brasileiro. Eu cheguei a escrever e continuo com essa hipótese, que o Brasil, nos anos 2000, no mundo, o Brasil foi um dos poucos países que conseguiu desenvolver uma abordagem nova sobre o desenvolvimento rural. O que é essa abordagem nova? Que é a combinação de políticas rurais, de apoio a crédito, a infraestrutura,
e a tecnologia e extensão com políticas alimentares. O Brasil, né, se a gente tomar o ano de 2003 como referência, quando foi criado o Bolsa Família, porque antes ele existia como programa em separado, mas o Bolsa Família e depois a própria criação do Ministério do Desenvolvimento Social, ele representou um esforço do nosso país que deu um resultado muito interessante. Em 2013 o Brasil sai do mapa da fome. Mas todo esse esforço do Brasil em reconhecer a questão da alimentação, a questão do combate à fome e o próprio tratar a alimentação como um direito, né? A gente colocou na Constituição o direito o fundamental, o direito humano à alimentação, não está na nossa Constituição. Essa combinação entre o lado da oferta, o lado da produção e o lado do consumo, porque a nossa fome, as pessoas que passam fome, as pessoas que estão em insegurança alimentar, a grande maioria vive em cidades, vive no meio urbano brasileiro, sobretudo nas grandes capitais, mostrou esse esforço combinado, né, ali na década nos anos 2013 até 2017, 2018, mostraram que o Brasil tinha achado um jeito de fazer a coisa. Combinar, por exemplo, políticas de aumento da oferta da agricultura familiar, via crédito, via extensão rural, né, via políticas de compras, e depois pelo lado da demanda. Por exemplo, o programa de alimentação escolar brasileira é um sucesso estrondoso internacionalmente. Eu tive poucos dias na FAO, em Roma, e até num evento para discutir mercados. E aí, em um certo momento, o pessoal, o Programa Brasileiro de Alimentação Escolar a gente não pode usar como parâmetro, ele é fora da curva. Aí eu até tive que fazer uma fala, tipo assim, olha pessoal, calma aí, não é perfeito, ele é bom, mas ele tem seus defeitos, né? Mas, por exemplo, eu vi uma fala de uma pessoa da Dinamarca, que trabalha na prefeitura da capital dinamarquesa, né? Como é que é o nome da capital da Dinamarca? Agora eu esqueci o nome. Enfim, Copenhague, trabalha na prefeitura de Copenhague, trabalha no setor de compras públicas lá, dizendo que ela veio para o Brasil e o programa brasileiro é maravilhoso e tal. Então, tipo assim, sabe, foi muito bom ouvir isso. Por outro lado, né, isso que o Brasil fez é importante. A gente precisa ter a noção da importância. Nosso próprio programa de aquisição de alimentos, né? O Brasil mudou a função da Conab, uma companhia que foi criada lá nos anos 70 para estabilizar os preços, fazer estoques reguladores. Hoje ela tem uma função completamente distinta. Então, tudo isso fez com que o Brasil desenvolvesse essa abordagem para o desenvolvimento rural. E isso eu tentei internacionalizar. Então, no meu trabalho com os BRICS, com a China e com a Rússia particularmente, mas também com a África do Sul, né, eu publiquei várias coisas e tal. E isso também coincide com um momento na minha carreira em que eu passo a dominar plenamente o inglês. Quando eu terminei o doutorado, o domínio do inglês ainda era mais limitado. Então, quando eu fiz o meu primeiro pós-doc em Cardiff, o meu esforço foi de dar conta dessa língua. Eu venho de uma família eu sou filho de agricultores, filho de colono, então e fiz escola privada, né, na base, mas o ensino médio foi ensino público, né? Bom, a questão dos incêndios, ela se inscreve numa agenda mais ampla, que é a agenda das transformações do clima e do meio ambiente nessa quadra da nossa história. A gente está vivendo em 2024, nós temos no Brasil um determinado sistema de produção,
forma de uso do solo e da terra no meio rural, né? E essa forma de uso da terra e do solo, ela é feita de forma extensiva em grandes áreas, resultado de um processo histórico de desflorestação, que é consequência do nosso modelo de ocupação territorial, né? Os nossos colonizadores nessa região aqui do Pontal do Paranapanema, né? Do oeste de São Paulo, eles chegaram a 100, 120, 130 anos atrás, e a primeira fase da economia foi desflorestação. Então, né? Depois entrou o gado, e o gado permanece até hoje, embora a partir dos anos 70 e 80 novas culturas tenham entrado e se disseminado, como é o caso da cana-de-açúcar. Mais recentemente, nos últimos 20 e poucos anos, alguns novos cultivos, como amendoim, que é importante aqui em Tupã, e mandioca, né? Então, esses cultivos, eles fazem uso da superfície agrícola, solo, né? De maneira extensiva, né? E aí tem outra questão, né? Nessa região também se instalou um tipo de agricultura que sempre foi baseada em propriedades médias e grandes. Nunca teve, embora haja agricultura familiar aqui, mas ela está nas franjas. As áreas mais importantes foram tomadas por propriedades médias e grandes, digamos acima de 500 hectares e talvez até algumas chegando a 5.000 hectares, né? Então, esse modelo de ocupação do território e esse modelo de uso do solo, ele está fadado ao esgotamento. E os incêndios são a expressão mais evidente, mais clara desse esgotamento. Você não pode fazer um plantio de canaviais, né, em extensões a perder de vista, né, quilômetros e quilômetros, sem ter espaçamentos de interrupção. Você não pode ter outros, né, pastagens, que são muitas delas baseadas em uso de gramíneas de origem africana, como a braquiária, que durante o período de escassez hídrica aqui, ela seca, ela é uma planta muito boa, é uma forrageira que alimenta muito bem o gado, mas ela exige uma quantidade de água muito grande. Como aqui na região o ecossistema aqui é de clima, então a braquiária seca. Então tu combina braquiária seca no campo, nas pastagens, e tu combina grandes áreas, grandes extensões com cana-de-açúcar. O que tu produz? Tu produz um ambiente totalmente favorável a grandes incêndios. E qual é o fator novo? Porque alguém pode dizer, ouvindo o meu depoimento, mas pastagens com braquiária e cana-de-açúcar já existe mais de 30 anos. Sim, é verdade. Já existe mais de 30 anos. Mas o fato novo são as mudanças climáticas. O fato novo é o aumento da temperatura combinado com outros elementos, né? Entre eles, por exemplo, acidentes. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas queimam, jogam ponta de cigarro, porque também a região se urbanizou, tem muitas estradas, então nas estradas continua tendo o caso de pessoas que fazem um manejo inadequado dessas pastagens, achando que queimar a braquiária permite o rebrote mais rápido dela. Qual é a questão? É que as mudanças climáticas estão ocasionando mais ventos e dias mais quentes. Então você cria aí uma situação em que os incêndios, que talvez antes eram aqui e ali, queimavam uma pequena área e conseguia apagar, tu cria uma enorme exposição à vulnerabilidade. Mais do que isso, durante todo esse processo, durante todo esse desenrolar, não foram criadas estratégias de se proteger com relação a isso. Os municípios, os agentes de proteção, como os bombeiros e outros, eles não estão preparados para lidar com a magnitude desse problema, né? Então, são problemas que já existiam, mas eles foram acelerados e foram ampliados em escala sem precedentes. E esse é o fato novo. Esse é o fato novo que a região aqui vai ter que conviver. Então, as prefeituras, as universidades,
os diferentes stakeholders vão ter que sentar juntos e estabelecer estratégias para lidar com esse problema, porque as mudanças climáticas não vão retroceder, o problema está aí, né? As emissões de carbono já estão no ar, o gás carbônico já está emitido, está afetando o regime de chuvas, está afetando ondas de calor, né? As previsões dos cientistas da Terra são de que isso tende a se agravar nos próximos anos. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos que nos preparar. Então, por exemplo, os agricultores, o pessoal que trabalha diretamente com manejo de pastagens ou mesmo manejo de canaviais, eles vão ter que estabelecer estratégias, por exemplo, de quebrar um pouco essa homogeneidade da paisagem. Né? Eu vinha vindo para cá, a homogeneidade da paisagem é gigantesca. Então você tem que ter, por exemplo, nas pastagens, áreas com florestas, proteção de nascentes, proteção de minas d'água, proteção de áreas que antigamente eram banhados. Tem que fazer o processo de reflorestamento. Tem que ter corredores, né, de florestas. Nas áreas de cana-de-açúcar, a mesma coisa, né? Então tem que regenerar, tem que fazer esse trabalho. Isso, no final, isso é um processo que a gente chama de transição. Nós temos que criar um contexto de transição. Agora, tudo isso tem que se fazer com a consciência dos agricultores. Os agricultores são os principais agentes desse processo. Então, veja bem, eu começo, tudo é um processo. As coisas não vão acontecer num clique da noite para o dia, mas é preciso começar. Se a gente chegou até aqui, com a questão das mudanças climáticas que hoje estão nos ameaçando, e se nós não fizermos nada, a gente, de fato, vai ser atropelado, os prejuízos vão ser tão grandes que todo mundo vai ser afetado e ninguém vai ganhar com isso. É um jogo de soma zero, todo mundo perde. Né? Porque as pessoas podem pensar, se tem uma chuvarada, um evento climático, uma seca grande, né, ou um incêndio no meio rural, eu estou na cidade, eu estou protegido. Você está errado pensando assim. Por quê? Quem é que vai pagar o imposto? Quem é que vai pagar o recurso que vai ser usado para indenizar esse agricultor? O pagador de impostos. Então toda a sociedade paga. É isso que a gente tem que ter presente, entendeu? Então todos ganhamos se temos uma economia mais saudável e todos também perdemos quando a gente faz um modelo de uso dos recursos inadequado. Esse trabalho precisa começar com coisas concretas, com coisas que as pessoas veem no dia a dia, do dinheiro que vai ganhar, e vai aos poucos mudando o comportamento das pessoas. E a mudança mais difícil e mais a médio e longo prazo é a mudança cultural. É o que eu chamo de a mudança do mindset, da visão de mundo. Nós precisamos aprender a lição de que é possível construir um desenvolvimento com sustentabilidade. Os seres humanos não são parte da natureza. Nós não temos que trabalhar contra a natureza. Né? E os agricultores são os primeiros a saberem essa lição. Né? Se o sujeito é agricultor, ele sabe que se ele quiser trabalhar contra o clima, contra o solo, contra os seres vivos, ele não vai vencer. A minha propriedade é a minha utopia. Eu li um livro de um professor da Holanda, que eu tenho uma parceria, o professor Jandal van der Ploeg. Ele escreveu um livro cujo título é A Arte da Agricultura. Eu acho que a agricultura é uma arte, uma forma de arte. Você pode fazer uma arte mal feita, uma arte que não atrai os olhos, que não te diz nada, mas você pode fazer uma arte maravilhosa, como Matisse, como Debord, como os grandes pintores, Da Vinci. E eu
acho que todo ser humano quer fazer algo, quer deixar uma marca no planeta. Se a gente for olhar o que nós somos, a gente é um sopro, a vida é um sopro, é muito rápido. Viver 100 anos não é nada para o planeta, para nós é o máximo que a gente... Muitos nem chegam aos 100 anos, a maioria ainda não está chegando. Eu almejo chegar aos 100 anos. E eu almejo, sobretudo, essa propriedade de 12 hectares, eu herdei 6 hectares dela, e os outros 6 eu comprei de herança dos meus irmãos, então permaneci com esses 12 hectares. E o meu sonho, eu tenho 2 filhas, uma estuda artes na USP, né, e outra estuda jornalismo. Elas não vão ser agricultoras. Mas qual é a minha ideia? A minha ideia de futuro é... Eu trabalhei nessa propriedade quando eu era jovem. Eu sei onde estão as pedras, eu sei onde eu lavrei com bois, eu sei onde eu cortei uma árvore, eu sei onde tinha um passarinho, eu sei onde tem uma fonte d'água. Essa coisa atávica que nos liga à terra, que é para onde a gente vai voltar quando a gente morrer, é uma coisa muito pessoal minha. E eu tirei para mim o seguinte, meu objetivo de vida, eu quero deixar essa propriedade melhor do que eu a recebi do meu pai. Eu também recebi uma propriedade com um solo desgastado, solo totalmente exaurido, né? Algumas áreas já nem produziam. Então eu fiz uma agrofloresta, depois eu comecei, as abelhas eu já tinha, mas a abelha combina bem com a agrofloresta. Né? Eu acho que a apicultura eu tenho aprendido muito com as abelhas, são seres fantásticos, elas são organizadas, elas têm uma organização entre elas que é incrível, né? E quem não conhece como funciona uma colmeia aprenderia muito. Então, as abelhas, as polinizadoras, elas são o indicador da saudabilidade do ecossistema. A abelha não vai numa planta que está contaminada. A abelha tem a capacidade. A abelha não se move se ela sabe que vai vir uma tempestade, uma enxurrada. Então, eu, como ser humano, eu tenho para mim, além de intelectual, de pesquisador, eu quero deixar a minha contribuição na passagem por esse planeta poderia ser resumida da seguinte forma: eu quero deixar a propriedade onde eu nasci, depois eu herdei, melhor do que eu encontrei. Eu acho que se cada ser humano pensar assim, eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, um planeta um pouquinho melhor do que quando eu cheguei nele, quando eu nasci, né? Aí a gente mudaria, todos nós fazendo esse pouquinho, todos nós deixaríamos um planeta melhor para as futuras gerações. E é isso que a ONU diz, né? Quando ela diz que o desenvolvimento sustentável é o uso dos recursos naturais pelas gerações atuais, sem comprometer o uso desses mesmos recursos pelas gerações futuras. É isso. Então, é como você faz o seu individual, o seu atomístico, relacionado com o global, com o holístico. As plantas têm um tempo, os animais têm um tempo, a água tem um tempo. Então, na verdade, assim, a propriedade te ensina como pequeno tu é. E por mais que tu tenha domínio de toda a ciência, da agronomia, basta uma pequena falha, ou basta não sei o que tudo vai por água abaixo. Então, eu tenho muito orgulho, por exemplo, quando eu vejo uma grande enxurrada na minha propriedade, mas eu vejo que eu não perco solo. A água, a minha propriedade fica numa montanha, assim, pequena, ela tem um aclive, mas quando a água vem muita precipitação, 100 milímetros, né, eu vejo que a água sai, mas ela sai limpa. Não sai uma água marrom. Então, bom, é só perguntar a qualquer agrônomo, qualquer hidrólogo, que ele vai dizer que a água que sai limpa não leva sedimento. O sedimento, na verdade, é a fertilidade. E eu tenho aprendido muito. Eu corto árvores, moo, faço a moagem e processo. Então, são quilos que tu tira depois de um ano. E eu passo muitas podas, porque eu tenho uma agrofloresta, né? Sábado, inclusive, agora não consegui fazer tudo, então tenho cultivos de frutas nativas, né, da Mata Atlântica, e é maravilhoso, porque as abelhas vêm, os passarinhos estão voltando,
Sem contar o fato de que é muito belo, muito bonito, né? Você anda por lá, o cheiro. E eu me imagino aposentado andando por lá, né? De repente tendo Nestlé, alguma coisa assim. Vou voltar na primavera, e era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui. Quero ver o passaredo pelos portos de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Ai, se alguém segura o leme dessa nave incandescente que incendeia a minha vida. Que era viajante lenta, tão faminta da alegria, hoje é porto de partida.